Amor, você colocou lá o fixar? Você conferiu se está tudo certo? Mateus 25, verso número 1. Vamos fazer essa leitura também, colocar aí na tela. Vamos ler, Mateus capítulo 25. Então o Senhor dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram as lâmpadas, levaram o óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar? Senhor, eu te peço, fale conosco nesse dia. A sua palavra é a verdade. Eu sei que o Senhor pode visitar o nosso coração, mudar, Senhor Deus, a nossa mentalidade, nos preparar para viver, ó Deus, o evangelho da graça, o evangelho segundo o que está escrito. Senhor, nós sabemos que muitos erram por não conhecer as Escrituras e o poder do Senhor. A sua palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias. E nós te pedimos então que o Senhor possa nos dar o necessário de discernimento, de conhecimento, de sabedoria, porque são dádivas e dons do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu força para estar aqui hoje. E nós te pedimos, ó Deus, que a sua palavra acerte o nosso coração como uma flecha, para que, ó Deus, nós possamos continuar tendo força para seguir o dia a dia. Nós somos bem-aventurados, Senhor, por estarmos aqui, por termos uma vida abençoada. Pai, muito obrigado por tudo. Nós temos só o que te agradecer. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esse texto, ele foi escrito, obviamente, por Mateus, mas ele está narrando as palavras de Jesus, as palavras que Jesus disse. Esse aqui é o segundo sermão, o segundo grande sermão de Jesus. Ele pregou o primeiro grande sermão dele, que é conhecido como Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7. E esse é o segundo grande sermão de Jesus, que é o sermão chamado sermão apocalíptico, que vai falar sobre a doutrina e as coisas do final dos tempos. Então Jesus está falando disso desde o capítulo 24 e o 25, então, ele está conectado com o capítulo, o capítulo 25 está conectado com o capítulo 24. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque é fundamental que a gente entenda o texto à luz, dentro da coerência de como ele foi escrito. Então, a gente não pode tirar do lugar as coisas. E essa parábola aqui é uma das parábolas que as pessoas mais inventam coisas sobre ela, justamente porque eles tentam tirar das suas mentes criativas coisas que não estão no texto, coisas que, na verdade, a gente não tem que levar para a nossa vida. Bom, dito isso, esse texto aqui é uma parábola. Jesus falava muito por parábolas. E eu quero que você entenda uma coisa. Toda parábola que Jesus usou, ele não quis que a gente pegasse cada detalhe dessa palavra,
um enigma e decifrasse esses enigmas. Parece que as pessoas têm essa coisa, né? As pessoas, por exemplo, pegam um livro de Apocalipse e elas querem decifrar, certo? Cada detalhe que existe ali. E não é isso. A Bíblia não é um livro enigmático, não é um livro para que você descubra detalhes. Não é? A verdade é que as Escrituras são a palavra revelada de Deus. O prazer de Deus é o quê? Que tudo esteja exposto diante de nós. Então, não é para ser difícil as Escrituras, certo? É para que seja algo, né, simples, obviamente profundo, mas simples. Então, isso eu quero que você guarde no seu coração e na sua mente, porque as Escrituras elas não devem ser tidas como algo misterioso. O cristianismo não é uma religião de mistérios. Né? O que é uma religião de mistérios é o gnosticismo. O gnosticismo era uma religião onde algumas pessoas, elas diziam que elas eram dotadas de um conhecimento superior e por causa desse conhecimento superior, elas passavam para as pessoas. O cristianismo não é assim, a palavra de Deus ela está revelada. Pois bem, olha, o contexto disso aqui, para a gente entender isso, Jesus está falando sobre 10 virgens que estão esperando um noivo. Então ele está falando sobre o casamento. Só que, obviamente, nesses dias o casamento não é como nos nossos. Para os judeus, nessa época, quando a moça chegava ali com 13 anos, certo? Ela já era, né, dada em noivado para algum homem, certo? E como é que acontecia? Geralmente o homem era um pouco mais velho e a moça sempre tinha 13 anos, o rapaz tinha ali por volta de 16, 17. E no primeiro momento, certo, depois deste noivado, daquele período, numa noite, certo, todas as pessoas elas iam em procissão primeiro até a casa da noiva, e ali então, pelos pais da noiva, eram celebrados aquele momento em que agora a noiva vai se desligar do pai e da mãe, e agora ela vai ir até a casa do noivo. Geralmente era a casa do pai do noivo ainda, e vai uma procissão. E o que? Geralmente iam as amigas da noiva, né, nessa procissão até a casa do noivo, que era onde de fato se consumava o casamento, onde eles ali de fato, né, viveriam juntos e a partir dali eram um casal. Né? Então o que acontece? Essas 10 virgens aqui, não é? A representação é a noiva está indo encontrar o noivo e ela tem as suas amigas que estão acompanhando ela nessa trajetória da casa da mãe até a casa do noivo. E essas mulheres geralmente eram virgens, né? Elas não tinham casado ainda e elas estão nessa situação. Então isso é para que você entenda a diferença do casamento da nossa época para o casamento dessa época, é dentro desse contexto então que Jesus está falando essas coisas. Mas aqui eu preciso que você entenda uma coisa, o texto vai falar sobre 10 virgens loucas e sobre 10 virgens prudentes. Vai falar sobre virgens que não têm azeite e virgens que têm azeite. A questão é o seguinte, tem gente que fala que esse azeite é o Espírito Santo e sei lá o quê. Não existe nenhum tipo de embasamento para que a gente faça, né, esse tipo de alusão, essa alegoria. Então, não tem nada de Espírito Santo. Aqui a gente não sabe também falar sobre, né, essas coisas, essas minúcias. O que a gente sabe é que, como está dizendo o próprio capítulo 24 e o restante do capítulo 25, Jesus está falando que a volta dele ela vai ser envolvida, né, em um período que a maioria das pessoas não vão estar esperando. Então eu volto com você um pouquinho no capítulo 24. Jesus disse que assim como nos dias de Moisés, nos dias de Noé, ninguém estava esperando. E Noé estava construindo a arca e recebendo chacota e dizendo, olha, o Senhor vai destruir o mundo por causa do pecado, ninguém quer saber do Senhor e tal. E aconteceu que depois de 120 anos de construção, o Senhor enviou e aí todo mundo queria entrar no final e já não dava mais. Jesus usa outra parábola também, que é de um homem que ele ia ficar responsável por cuidar da casa do seu senhor e ele assumiu ali a gerência da casa, só que o senhor demorou muito para voltar e ele começou a espancar os outros serviçais e começou a se sentir o dono do negócio. E quando o Senhor voltou, pegou esse homem e lançou ele num castigo. Né? Jesus está literalmente falando que ele se retirou
e ele veio na terra, Jesus se retirou agora, está demorando ele voltar, parece que a gente é dono de alguma coisa, a gente começa a agir de forma errada, né? Não amando as pessoas, de forma egoísta, a gente então faz o mal, e ele vem do nada, e dessa feita, então o Senhor vindo e a gente andando fora, né, dos princípios dele, a gente sabe que a gente não vai herdar o reino do céu. Se você olha então todo o contexto da palavra, você vai perceber de forma clara que o que o Senhor está falando conosco é que nós devemos ser prudentes, que nós devemos estar sempre tomando cuidado, que a gente entenda que as coisas podem acontecer de uma hora para outra. Hoje eu vi um vídeo na internet de um cara que foi até a casa da amante e ele morreu lá no ato sexual. E o que a amante fez? Ligou para a mulher dele, veio cá buscar o corpo aqui, morreu, teve um infarto, alguma coisa nesse sentido. E aí eu até vi, né, um pastor estava comentando, e ele dizendo, você acha que esse cara, 8 horas atrás, você acha que ele tinha na cabeça dele que ele ia morrer? Você acha que em algum momento passou que a vida dele poderia acabar do nada ali? Não tinha, sabe? E às vezes a gente não tem esse entendimento. E o que Jesus está, de fato, enfatizando várias e várias vezes, no capítulo 24 e no capítulo 25, é que nós não temos a noção, né, clara de que a nossa vida é muito rápida, é muito passageira. Moisés, ele escreve um salmo, né, que ele diz assim, a vida do homem, quando ela é muito, o homem chega até 70, 80 anos, com muito enfado, com muita canseira. Pode até passar um pouco disso, mas muitas lutas, muitas dificuldades. Então ele vai dizer assim, a vida do homem, ela é muito rápida, certo? Ela passa como um sopro, né? O próprio Salomão, ele depois vai dizer que a nossa vida, ela é vaidade de vaidades, certo? Ela realmente é algo que passa sem a gente perceber, é como um sopro. Ele vai dizer que é como o vento, né? Assim como o vento é a nossa vida. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe que hora nós vamos embora, a gente não sabe também a hora que Jesus virá. Então a gente, de fato, precisa se preocupar com isso. Se preocupar não no sentido de se culpar, mas de estar preparado, de viver uma vida onde nós andamos, né, em preparação. Deixa eu te dizer uma coisa, olha só como às vezes a gente perde tempo, até mesmo com as questões cristãs. Eu respondi uma pergunta de uma moça amiga nossa, ela congregava aqui, ela foi morar em outro estado, e aí ela perguntou para mim, né, pastor, o que eu faço? Eu devo fazer um propósito ou devo fazer um jejum? Me explica como eu devo fazer um jejum, porque eu cresci na igreja e eu não sei como que faz. E eu disse a ela, olha, o negócio é o seguinte, fazer jejum, né, é a seguinte forma, Jesus fala sobre o jejum, mas antes Isaías fala. Capítulo 58 de Isaías, ele diz assim, Deus dizendo na boca do profeta, olha, eu prefiro que vocês parem de explorar os pobres, mentir, roubar, ficar longe da minha presença, do que ficar um dia, uma semana, um mês sem comer. Então, o primeiro princípio do jejum é melhor parar de pecar do que fazer jejum. Isso é tolice. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a primeira coisa a questão é o nosso coração. O posicionamento do nosso coração, ele é mais importante do que qualquer jejum. Então, a primeira coisa, a gente deve olhar o posicionamento do nosso coração. Segundo lugar, Jesus, quando falou do jejum, o pessoal criticou ele e disse assim, olha, João Batista e os discípulos todos jejuam. Por que o Senhor e os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, hoje eu estou com eles, né? E eles não precisam jejuar, mas quando eu for, eles vão jejuar. Jesus estava dizendo então que seria um tempo que ele seria tirado. Isso quer dizer o quê? A gente aplica para a nossa vida que vão haver momentos que espiritualmente a gente vai se esfriar. Que as coisas de Deus vão parecer não atraentes, que na igreja vai parecer difícil demais, que orar vai parecer uma coisa que não existe. E nesses momentos nós somos chamados a jejuar para que haja o quebrar dessa nossa natureza pecaminosa e que a gente possa então ter sensibilidade espiritual. E, acima de tudo isso, está o jejuar, porque nós temos, né, saudades de Deus, ou nós temos fome por Deus, como vai dizer
o pastor John Piper. A gente precisa, então, sempre jejuar, porque a gente quer ficar perto do Senhor. Então, veja bem, se não houver esses princípios, tudo que é feito ele é errado, né? Quantas vezes você não jejuou fazendo uma dieta junto, né? E tentou mesclar esse negócio todo e parecer que diante de Deus está tudo certo? Esse negócio não vale, né? É a questão do coração. Então, é necessário que a gente compreenda que a palavra de Deus, ela nos faz encurtar caminhos, no sentido de que conhecimento é poder. Tem uma tira que a gente vê na internet, né, que é de um homem se rastejando, sede, com muita sede. Aí tem uma placa por um lado escrito assim, água a 2 quilômetros, e do outro lado tem outra placa escrito assim, H2O 200 metros. E ele se rastejando na placa, está escrito água, né? E indo naquela direção. Às vezes é isso. Às vezes nós estamos tão perto daquilo que nós precisamos, mas a nossa falta de entendimento, ou o nosso desejo por sacrifício, nos faz ir nessa direção. Você já percebeu como às vezes a gente acha que a gente precisa se sacrificar para merecer a bênção? Parece que a gente não consegue entender que Deus espera que a gente esteja na posição. E o que Ele abençoa de graça. É isso que as pessoas não conseguem aceitar na vida cristã. Está escrito, não é? Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é dom de vocês. É dom de Deus, certo? Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. As obras que nós fazemos é porque nós amamos a Deus. E amando a Deus, a gente vai até o nosso próximo. A gente ajuda os necessitados. A gente ajuda todos os que precisam. Então, é de graça. Nós precisamos aprender a levantar as mãos para os céus e agradecer e dizer, Senhor, obrigado. O Senhor já me abençoou. E isso vai se materializar logo, logo. E eu estou feliz por isso. E não ficar se sacrificando para tentar buscar alguma coisa. Isso não vem do Senhor, certo? Esse tipo, então, de vida, de sacrifício para viver alguma coisa de Deus, não condiz com as Escrituras. Agora, nós somos chamados para ter um tipo de sacrifício diferente, que no caso é uma renúncia pessoal da nossa natureza pecaminosa, para que ela nunca nos domine. Jesus vai dizer, não é? Em Marcos, em Mateus, que é de dentro de nós, por exemplo, que vem os desejos de vingança. Que é dentro de Jesus, vai dizer, aquele que deseja no seu coração matar alguém, é como se tivesse matado. Jesus vai dizer, aquele que dentro do seu coração cobiçou uma pessoa, certo? Cobiçou sexualmente, cometeu adultério. Então é uma questão de alma, de coração, voltada para Deus. E aí, desta feita, então, a gente precisa entender que é de dentro do nosso coração que nasce o desejo de mentir, o desejo de enganar, o desejo de adulterar, todas essas coisas. E aí nós precisamos entender que o Senhor nos chama para que a gente mate essa natureza. É essa renúncia que Deus pede, certo? Então, eu lembro muito bem, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, quando eu queria alguma coisa, eu sempre fazia tipo um voto, um propósito, de ficar 30 dias sem fazer alguma coisa que eu gostava muito. Lembro de uma vez que eu fiquei, foi assim, acho que o mais difícil foi 30 dias sem jogar futebol. Eu jogava futebol e tal, treinava. Foi muito difícil na época e tal. E a verdade é que esse tipo de voto ou propósito é desnecessário. Desnecessário. Estou falando para você como um cristão, como um pastor, que está expondo as Escrituras e os princípios do Novo Testamento, certo? Não perca tempo com isso. Você não precisa desse tipo de coisa, correto? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer que essas 10 viúvas, essas 10 virgens, elas estavam indo na direção da casa do noivo e elas pegaram no sono, porque parecia que o noivo estava demorando. E olha, isso é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Todos nós vamos passar por momentos em que as questões da fé vão parecer desinteressantes. Não existe um homem e uma mulher que vai passar nessa terra que vai querer ardentemente orar todo dia, ler a Bíblia todo dia,
agradecer a Deus todo dia. Não vai haver ninguém. Ninguém tem esse nível de superioridade. Ninguém chega ao nível desse, nem os monges, nem as pessoas que se afastam e por aí vai. Então todos nós estamos sujeitos a cair nesse sono. Mas a grande questão é que dessas 10 mulheres, né, 5 delas, elas tinham bagagem. Qual era a bagagem que elas tinham? E no caso, como a procissão era de noite, né, elas carregavam tochas. De fato, era uma tocha que era carregada e se usava o azeite para acender o fogo. Então, elas, na procissão delas, da casa da mãe da noiva até a casa do noivo, essa tocha está acesa. O noivo demorou, elas caíram em cochilo, as tochas se apagaram. Quando então o noivo chegou, essas 5, que a Bíblia chama de nécias, ou em outras versões de loucas, elas não tinham mais azeite. E aí o texto vai dizer que as outras 5, elas tinham azeite. E elas ligaram as próprias tochas e pediram ajuda, né? Ó, ajuda, dá um pouco. Elas disseram, não tem como a gente dar para vocês. Nós estamos no momento, acho que acabou a bateria aqui. Nós estamos no momento final. E não tem como eu dividir com vocês. E literalmente não é um ato de egoísmo o que foi feito por essas 5 virgens prudentes. É porque quando chega na reta final, não vai ter ninguém que pode me ajudar ou ajudar você. Aí é o que a gente costuma dizer, né? Que os momentos mais difíceis da nossa vida vão ser nós e Deus, certo? Nós e Deus, você pode ter certeza disso. Os momentos em que você vai passar pelas maiores decisões, elas vão ser internas, sabe? Imagine uma pessoa que entra num estado de inconsciência, onde ela consegue conversar só com ela mesma. Ela não consegue falar com pessoas de fora. No fim de tudo, é esse estado que nós vamos estar. Vai ser nós, a nossa consciência e Deus. E é nesse momento, então, que nós vamos ter que ter, entre aspas, essa bagagem, ou esse, entre aspas, esse azeite, que, né, a gente pode interpretar como, né, a fé nas palavras de Jesus. Porque aqueles que têm fé nas palavras de Jesus, eles têm a certeza de que eles podem esperar. Mesmo quando tudo diz que não, porque a gente vive num mundo que a ciência avança, o entretenimento avança, né? As tecnologias para o nosso conforto avançam, tudo avança. Então tudo parece dizer que nós estamos vivendo uma nova era onde Cristo, fé, são coisas do passado. Mas não são, né? Então, se você for lembrar, por exemplo, das palavras, né, de um filósofo antigo, esqueci o nome dele, ele disse que, na época dele, ele disse que em 100 anos a Bíblia caiu em esquecimento, por causa do avanço da ciência. Tem 230 anos que ele já morreu e até hoje, né, a palavra de Deus está sendo pregada. Então, o que acontece? A gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração, porque vai chegar um momento em que todo mundo vai dormir. Todo mundo vai dormir. Imagina Noé, gente, era uma loucura. Até os dias de Noé, a Bíblia diz que nunca tinha chovido na face da terra. Só garoava, certo? Nunca tinha chovido. E ele recebeu a palavra do Senhor para construir a arca. Essa é uma história literal, certo? Você crê pela fé ou não. E ele construiu essa arca em 120 anos, lembrando que até antes do período do dilúvio as pessoas viviam mais anos, literalmente falando. Elas não ficavam só até os 120. Depois do dilúvio, até os 120 anos, então o Senhor disse, vou limitar a vida humana. Então era uma loucura, as pessoas continuavam se casando, se dando em casamento, festa e tudo mais, é isso que está dizendo o texto. E aí quando chegou o momento, né, só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 mulheres, foi que entraram na arca. Então, literalmente, nós vamos passar por momentos assim, em que vai parecer que não faz sentido crer em Deus e esperar em Deus, porque tudo à nossa volta vai parecer mais real. Porque tudo à nossa volta pode ser tocado, sentido, desfrutado e tudo mais. E Deus vai parecer que é uma coisa que a gente não ouve mais, que a gente não sente mais, que a gente não consegue mais falar com Ele, que Ele não fala conosco. Isso já acontece num monte de igreja. Eu mesmo, até os meus 15 anos, que foi quando eu fui
a igreja, alguém falava, eu lembro de uma pessoa que falou assim, Deus fala conosco. Eu falei, Deus fala conosco? Fala. Eu falei, não, tudo bem, mas me explica, né? Não, Deus fala conosco, a gente ora ao Senhor, Deus, Ele fala assim conosco. Ele fala na sua palavra, Ele responde às nossas orações, Ele fala dentro do nosso coração. Para mim que pareceu loucura, né? Eu nunca tinha vivenciado nada nesse sentido. Então, assim, de fato, a minha vida ali até então era uma vida de alguém que buscava ter sensações para me livrar do vazio. Apesar de eu só ter 15 anos, eu era muito depressivo, então eu usava aquelas coisas, gostava muito de festa eletrônica, então usar aquelas drogas sintéticas era uma forma de sentir coisas que me deixavam, de alguma forma, bem. Eu me sentia bem, porque eu não tinha sentimentos bons. No dia a dia era ansiedade, tristeza, sentimento de depressão. Então, simplesmente é o que acontece. Então, a droga era usada com tentativa de você conseguir dormir bem, de você conseguir se sentir bem. E é isso que acontece hoje. As pessoas não entendem que Deus nos toca e nos faz ter, como está escrito, uma paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento, ela é muito maior do que a que pode ser dada por qualquer tipo de droga ilegal ou por qualquer tipo de droga legal também, certo? Quando eu digo droga legal, eu falo de remédio ou coisas nesse sentido. Não sou contra remédio. Se o médico te indicou, você tome. Agora é isso que eu estou dizendo. O Senhor Deus, Ele está presente, não é? Presente. Então, quando chegar o momento em que o noivo, certo, gritar, no mínimo nós precisamos ter o que? Esse restante de azeite aí para ligar a nossa tocha de novo, certo? Então, tenha a palavra do seu coração. A gente vence o diabo como, gente?